Continuando o nosso conteúdo de técnica de pesquisa em contabilidade, esse vídeo é sobre hipóteses de pesquisa. Então, o que é hipótese? São explicações provisórias da relação entre duas ou mais variáveis. A gente costuma chamar também de uma solução provisória, né? De uma resposta esperada para aquele questionamento. Suas funções são guiar o estudo, proporcionar explicações e apoiar a comprovação de teorias. Características das hipóteses. Devem referir-se a uma situação real, não hipotética. Suas variáveis ou termos devem ser compreensíveis, precisos e concretos. As variáveis devem ser definidas conceitual e operacionalmente, então a gente precisa dizer o que são e como são mensuradas. As relações entre as variáveis devem ser claras e verossímeis, ou seja, prováveis, comprováveis. Os termos ou variáveis, assim como as relações entre elas, devem ser observáveis e mensuráveis, porque se eu não puder mensurar, não posso fazer a comprovação. Devem estar relacionadas com técnicas disponíveis para os testes e precisam ter suporte teórico. Os tipos de hipóteses. As hipóteses de pesquisa podem ser de 4 tipos, por exemplo, descritivas, de um valor prognosticado, por exemplo, o aumento no número de tal coisa será de tantos por cento. As correlacionais, quanto maior for tananã, maior será larará. Da diferença entre grupos, por exemplo, o tempo que as pessoas do grupo A levam para desenvolver tal coisa é menor do que as do grupo B. Causais. Um clima organizacional de tal modo cria níveis baixos de tal coisa nos empregados. As hipóteses podem ser também nulas, conhecidas como H0, que são as proposições que negam ou refutam, ou seja, ou rejeitam a relação entre as variáveis. Elas podem também ser alternativas, conhecidas como H1, H2, H3. São possibilidades diferentes ou alternativas para as hipóteses de pesquisa e a nula. Tanto as hipóteses de pesquisa como a nula e a alternativa, elas podem ser distribuídas nestes exemplos. Temos também as hipóteses estatísticas, que são de estimativa, de correlação, de diferença de médias e aí por diante. Para saber mais, ver Metodologia da Pesquisa de Sampieri, Collado e Lúcio. Qual a diferença entre a hipótese e o problema de pesquisa? A hipótese é afirmativa e o problema de pesquisa é uma frase interrogativa. E quais são as fontes das hipóteses? Observação dos fatos, pesquisas já realizadas, literatura. Para ver exemplos sobre redação da hipótese qualitativa ou quantitativa, ver o Creswell ou Sampieri, Collado e Lúcio. Quais as etapas para a formulação da hipótese? Escolher o assunto, selecionar o tema, identificar o problema. Após definir o problema, formular a hipótese. Sobre a testagem de hipóteses, para que sejam cientificamente úteis, elas precisam ser testáveis. Lembrando-se que testa-se o H0 e é nesta etapa que se usa a estatística, por exemplo. Aqui temos alguns exemplos de testes, como teste do Q², teste das medianas, teste de Mann-Whitney, teste para 2 grupos, teste dos sinais, teste de Wilkinson, teste de Kruskal-Wallis, teste de variância ANOVA, teste de Sheffer-Levene e etc. Para que eu elabore hipóteses, eu preciso de variáveis. O que é uma variável? É tudo que possa assumir diferentes valores
ou atributos necessários para a compreensão do fato ou fenômeno investigado. É um símbolo ao qual podem ser atribuídos valores quantitativos ou qualitativos. E como se classificam as variáveis? A classificação se dá quanto à posição que elas ocupam na relação, que pode ser da variável dependente, conhecida como variável y, que não é manipulada, e da variável independente, que é o fator determinante para que ocorra um determinado resultado, enquanto a variável dependente é o resultado da manipulação da variável independente. E também pode ser uma variável interveniente, que tem o objetivo de anular, ampliar ou diminuir o impacto da variável independente sobre a variável dependente. As escalas de mensuração das variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Exemplo de qualitativa: nominal, sexo, cor, estado civil, profissão. Ordinal, nível socioeconômico, nível de escolarização. São utilizadas especialmente na regressão logística, né? As variáveis qualitativas. E quantitativas normalmente são aquelas intervalares: idade, salário, renda, número de faltas, número de acidentes e por aí vai. Sobre a associação entre as variáveis ou relação entre as variáveis, elas podem ser medidas de diversas formas. Aqui temos alguns exemplos: correlação de Pearson, coeficiente de contingência, coeficiente V de Cramer, correlação de Spearman, correlação de Kendall, coeficiente de concordância de Kendall, regressão linear simples, múltipla, regressão logística e por aí vai. A lista é grande. Continuem comigo no próximo vídeo. Até breve!